Então, gente, agora para continuar a questão de método de separação de variáveis, certo? Resolvendo a equação de Laplace em coordenadas esféricas, certo? Então, o exercício que eu vou fazer é este aqui, em que eu tenho uma esfera cuja superfície é mantida a um potencial que vai valer uma constante k vezes o cosseno de 3θ, certo? E aí a minha pergunta é o v dentro e fora dessa esfera, certo? Como seria o v lá dentro? Bom, antes de mais nada, para a gente poder resolver este problema, vocês têm que lembrar daquele truque de Fourier, certo? Então, lógico, e também dos polinômios de Legendre. Então, eu vou escrever os 4 primeiros termos, certo? P0 de cosseno θ é igual a 1. P1 de cosseno θ é igual a cosseno θ. P2 de cosseno θ é igual a meio vezes 3 cosseno quadrado de θ menos 1. E o P3 de cosseno θ é igual a meio de 5 cosseno ao cubo de θ menos 3 cosseno de θ, certo? Então aqui estão os 4 primeiros que a gente vai utilizar. E uma outra coisa que é o truque de Fourier, certo? Então, se vocês lembrarem, uma integral de 0 a π de um termo do polinômio de Legendre PL vezes um outro termo PL' seno θ dθ, isso aqui vai dar 0 quando L for diferente do L', e vai dar 2 dividido por 2L mais 1 quando L for igual a L', certo? Então, a gente vai usar essas duas informações para poder resolver este problema agora, certo? Então, bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar esse cosseno de θ aqui, cosseno de 3θ aqui, certo? A gente vai tentar tirar o 3 daqui de dentro para deixar apenas em termos de cosseno θ, certo? Já que os nossos polinômios vão ter somente cossenos θ. Então, seria mais interessante se aqui fosse somente cosseno θ, ok? Então, o cosseno de 3θ, vocês podem pensar como sendo um cosseno de 2θ mais θ, certo? Então, é soma de arcos aqui dentro do cosseno. E aí, se vocês lembram, isso aqui vai me dar o cosseno do primeiro arco, então cosseno de θ, vezes o cosseno do segundo arco, menos o seno do primeiro arco, seno do segundo arco, certo? E aí, lembrando que o cosseno de 2θ vai ser cosseno quadrado de θ menos o seno quadrado de θ. E o seno de 2θ vai ser 2 vezes seno θ cosseno de θ. Ok? Então, resolvendo tudo isso aqui, a gente vai ter cosseno ao cubo de θ menos um seno ao quadrado de θ cosseno de θ menos 2 vezes um seno quadrado de θ cosseno de θ. Ou seja, vamos ter um cosseno ao cubo de θ menos 3 seno quadrado de θ cosseno de θ. E aí, lembrando agora que o seno ao quadrado ele é 1 menos o cosseno ao quadrado, certo? Então, fazendo essa substituição, a gente vai chegar que o cosseno
3θ, ele vai ser 4 cosseno ao cubo de θ menos 3 cosseno de θ. Então, perfeito, a gente agora conseguiu expressar tudo em potências de cosseno de θ, certo? Ou seja, o nosso V em R é igual a constante K vezes 4 cosseno ao cubo de θ menos 3 cosseno de θ, certo? Aí agora a gente vai fazer mais uma coisa que é interessante, que é conseguir escrever este termo aqui dentro do parênteses em termos de PL, certo? Então a gente vai escrever em termos de PL, né? Vamos escrever nesses termos de polinômio de Legendre, certo? Só que, então, para isso a gente vai ter que analisar esses polinômios, certo? E aí a gente pode observar, por exemplo, que aqui não vai ter nenhuma constante, certo? Vão ter todos os termos em cosseno, então a gente não vai usar o primeiro termo. O segundo termo, que é o P1, tem um cosseno θ, aqui tem um cosseno θ, então vamos usar ele. E aqui a gente, no P2, temos um cosseno ao quadrado, onde aqui não tem cosseno quadrado. Então a gente não vai usar o P2 também. Então a gente vai usar somente o P1 e o P3, ok? Para resolver isso daí. E como a gente pode fazer isso? Bom, a gente pode falar aqui 4 cosseno ao cubo de θ menos 3 cosseno θ é uma composição de uma constante alfa que vai multiplicar meu P1 mais uma constante beta que vai multiplicar o meu P3, certo? E aí, fazendo as substituições aqui, a gente vai chegar numa expressão do tipo alfa cosseno θ menos beta 3 meios de cosseno θ mais beta 5 meios cosseno ao cubo de θ. Isso é igual a 4 cosseno ao cubo de θ menos 3 cosseno de θ, certo? Então aí a gente olha primeiro para o termo aqui que está multiplicando o cosseno ao cubo, certo? Que vão ser esses termos aqui. E daqui a gente já consegue dizer quem que é o nosso beta. Então o beta, fazendo as contas aqui, vamos achar que o beta vai ser 8/5, certo? E aí, olhando para os termos que multiplicam cosseno θ, a gente vai achar que o alfa é menos 3/5. Ou seja, o nosso potencial na casca vai ser um K, que vai multiplicar menos 3/5 P1 de cosseno θ mais 8/5 de P3 cosseno θ, certo? Então, essa vai ser nossa condição de contorno. Então, condição de contorno, certo? Isso é o que o enunciado nos deu. E agora, o que a gente precisa fazer é analisar a expressão geral da solução de Laplace em coordenadas esféricas dentro e fora da esfera, certo? Vou fazer em outra folha já. Então, vamos olhar, por exemplo, dentro da esfera, então para o R menor ou igual a R1, certo? O nosso potencial para R
menor ou igual a R1 vai ser a somatória do L igual a 0, A subíndice L, R elevado a L, mais B subíndice L, R elevado a L mais 1, tudo isso PL de cosseno θ. Como eu vou estar dentro da esfera, ela vai estar englobando o R igual a 0, por exemplo, eu sei que para não estourar esse termo, eu tenho que forçar o BL ser 0, certo? Então a gente sabe que o BL é 0. BL tem que ser 0. Ou seja, meu potencial vai ser somente a somatória de AL R elevado a L PL de cosseno θ. Perfeito? E agora a gente precisa determinar quem que é o nosso AL. E para fazer isso a gente vai usar a nossa condição de contorno, certo? Então, em R igual a R1, essa somatória toda R1 elevado a L PL de cosseno θ. Vou deixar um espaço aqui, já vou falar por quê. Vai ter que ser igual à nossa condição de contorno. Se vocês lembram, está aqui. Que é K menos 3/5 de P1 cosseno θ mais 8/5 de P3 cosseno θ. Certo? E como a gente vai determinar o A usando o truque de Fourier, certo? Que a gente colocou. Então a gente vai multiplicar ambos os lados por PL' de cosseno θ seno θ e integrar em θ de 0 a π. Certo? Então aqui a gente vai multiplicar por um PL' cosseno θ seno θ dθ e vamos integrar de 0 a π. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Integrando de 0 a π é PL' cosseno θ seno θ dθ. Ok? E aí, então, se vocês lembram, essa integral vai dar 0 para todo L diferente de L' e vai dar 2 sobre 2L mais 1 quando L for igual a L'. Então, a gente já consegue eliminar essa somatória. Então, vai sobrar somente o termo L', R elevado a L', e tudo isso vezes 2 sobre 2L' mais 1. Deste lado. Do outro lado, a gente vai ter duas integrais, certo? Então, a primeira integral vai ser do P1 cosseno θ PL' cosseno θ seno θ dθ, e a segunda integral 8K sobre 5 P3 cosseno θ PL' cosseno θ seno θ dθ. Certo? Então aí agora a gente vai analisar dois casos somente. Quando L' for 1 e quando L' for 3. Porque perceba, se o L' for 2, essa integral vai zerar e essa integral vai zerar, lembra? Por causa do nosso truque de Fourier. Certo? Então o L' vai ter que ser ou 1 ou 3. Certo? Então para L' igual a 1, nós vamos ter que o A1 vai ser igual a... Já vou jogar essas constantes para o outro lado, então vai ter 2 vezes 1 mais 1 sobre 2, 1 sobre R elevado a 1,
vezes menos 3k sobre 5, vezes o resultado dessa integral, que é 2 sobre 2 vezes 1 mais 1. Esses dois termos vão cortar, vão se cancelar. Então, o meu A1 vai ser igual a menos 3k sobre 5, 1 sobre Rão. Analogamente, fazendo para L' igual a 3, então a gente vai chegar que o nosso A3 vai ser igual a 8k sobre 5, 1 sobre Rão ao cubo. Perfeito? Então a gente determinou as constantes A1 e A3, que são as únicas que vão ter no meu potencial, certo? Então, substituindo essas constantes aqui, a gente vai ter que o meu potencial será que cabe aqui embaixo? Acho que eu vou escrever aqui mesmo. Vai ser o A1, certo? R de P1 mais o A3 R ao cubo de P3, onde o A1 e o A3 a gente determinou aqui, certo? Mas isso dentro da minha esfera. E fora, então para R maior ou igual a Rão, o nosso potencial, o R maior ou igual a Rão, vai ser a somatória de L a 0 de C subíndice L, R elevado a L, mais D subíndice L, R elevado a L mais 1, tudo isso vezes o PL de cosseno θ. Percebam que eu usei constantes diferentes, certo? Aqui eu usei ALBL, aqui eu usei CLDL, porque para não confundir vocês mesmo, porque essas constantes aqui, elas não são iguais nos dois casos. São 4 constantes diferentes, certo? Então, foi mais para não confundir, certo? Então, como a gente está fora, a gente não pode estourar esse termo aqui, certo? Então, quando R for para o infinito, a gente não pode estourar o nosso potencial. Então, obrigatoriamente, o nosso CL tem que ser 0. Ou seja, o potencial nesse caso vai ser dl, R elevado a L mais 1, PL cosseno de θ. E aí, para a gente achar o dl, a gente pode fazer o mesmo procedimento anterior, certo? Ou a gente pode observar que o V é contínuo em R igual a Rão. O que eu quero dizer com isso? É que o potencial em Rão, que a gente calculou quando R era menor que o Rão, tem que ser igual ao potencial em Rão quando R for maior que o Rão. Desconsidera, isso aqui não é nada não. Ou seja, essa expressão aqui tem que ser igual a essa expressão aqui, certo? Então, L mais 1, PL cosseno θ. Então, essas duas expressões têm que ser iguais. O que me faz... me obriga que o dl, certo? Aqui, em vez de ser R minúsculo, é o Rão já. O dl vai ter que ser igual ao AL, Rão elevado a L, vezes o Rão elevado a L mais 1. Ou seja, dl igual a AL, Rão elevado a 2L mais 1.
E a gente já determinou quem que é o AL, certo? Vai ter somente o A1 e o A3, então vamos ter somente o D1 e o D3. Então, o D1, já calculei ele para a gente economizar tempo. Só deixa eu ver se eu acho. Certo. Vai ter que ser menos 3K sobre 5 vezes 1R². E o D3 tem que ser 8K sobre 5R². E o nosso potencial, então, vira D1 dividido por R² P1 de cosseno θ mais D3 dividido por R² de P3 cosseno de θ, certo? Então essa é a solução. A gente tem a solução dentro e a solução fora da minha esfera, certo? Esse é o potencial. Então aqui é o potencial dentro, aqui é o potencial fora. Então percebo que a ideia é sempre a mesma. A gente vai partir da solução, da solução geral, e aplicando as condições de contorno, certo? A gente, em várias matemáticas, a gente chega no resultado. Então, basicamente é isso. Essa questão é trabalhosa, sim, não tem o que fazer. E é isso aí, gente. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me chamar depois. E é isso aí. Até a próxima.